Ó, rapaz, rapaga, vídeo assim, simplório, sem muita frescura, sem introdução nada. Antes de qualquer coisa, peça seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, verifique a inscrição, ativa sininho, tudo mais. Segue a gente nesta rede social aqui, tá vendo que a gente posta conteúdos lá também. E é isso, cara, cogite fazer parte do grupo Free, grupo VIP do Telegram e também cogite seguir o canal da Foxbit aqui no YouTube mesmo e também o Discord da Foxbit, que por sinal postei uma análise lá e a gente vai ver também isso nesse vídeo. Enfim, mercado tradicional, galera, o que está acontecendo aqui? Primeiro, né, as notícias aqui, os índices, né, o calendário econômico como um todo, a gente vê que lá nos Estados Unidos a gente teve venda de casas novas, né, maior do que o esperado, né, o que em tese é positivo. Por um outro lado, foi menor que no mês anterior, que foi de 677k. Agora a gente teve 603k. Ou seja, o mercado imobiliário ele segue num padrão de alta, porém fazendo topos, digamos assim, menores, tá bom? O que denota que o percentual de queda está reduzindo. É praticamente o mesmo princípio de uma bullish rising wedge, né? Perdão, uma bearish rising wedge, basicamente isso. Olha, logo em seguida, a gente teve uma decisão de taxa de juros lá do Banco Central do Canadá que veio abaixo do esperado, né? Menor que esperado, então isso deu uma aquecida no mercado que imagina que o Fed lá dos Estados Unidos deve fazer algo meio parecido, ou seja, reduzir um pouco a taxa de juros, né? Ou não aumentar tanto assim, para tentar combater a inflação e isso acabe tornando o mercado de renda fixa menos interessante, o pessoal vai um pouco mais para variável, continua melhor. Retorna a renda variável como um todo, beleza? E aqui a gente tem um dado curioso que o estoque de petróleo bruto veio abaixo do esperado, tá bom? Isso normalmente faz com que o petróleo suba. Entenda que pelo menos a longo prazo, cara, quando o petróleo sobe, a economia em si ela não é interessante, porque a maior fonte de energia do mundo ainda é o petróleo, tá? Muito mais que a energia solar ou urânio ou qualquer outra fonte que você possa imaginar, é ainda a maior fonte de energia que existe e com a energia cara a economia não cresce. Então, basicamente isso. Vamos ver os gráficos aqui, que é o que interessa. Lembrando também, ó, amanhã nós teremos um dado muito importante. Se minha internet deixar. Cadê? Sacanagem, tá aqui, ó. É eu que não cliquei mesmo. O cara é burro e ainda culpa a internet. Enfim. Temos amanhã a informação do PIB trimestral lá dos Estados Unidos, tá bom? A projeção é 2,4%. Se o PIB crescer menos que o esperado, acredita ou não, isso é ótimo, tá? Excelente. Temos também pedidos iniciais por seguro-desemprego, enfim. Se todos esses índices vierem pior do que esperado, é excelente, porque significa que a economia dos Estados Unidos está desaquecendo e isso incentivaria o Fed, de repente, a não subir tanto as taxas de juro, porque subindo a taxa de juro para combater a inflação faria com que, de uma certa forma, corresse um sério risco de recessão, tá bom? Então, basicamente isso. Quando os dados vêm péssimos ou menos piores do que esperado, isso é muito bom para a economia de rendas variáveis como um todo, tá bom? Então entenda desta forma. Lembrando, sexta-feira a gente tem aí, talvez até a gente abra uma live aqui, a gente tem simplesmente, cara, o PCI, que é um dado de inflação bastante importante e o aumento de taxa de juros do Fed incide diretamente sobre o PCI. E para falar em termos de Fed, a próxima reunião do Fed, no qual vão decidir o aumento ou não da taxa de juros, vai ser justamente na quarta-feira, também feriado. Quem sabe a gente consegue abrir uma live aí, ou não, vamos ver. Mas enfim, vamos lá, S&P 500. Olha, rompeu uma LTB que vinha lá do topo de agosto, foi testada em setembro, meados de agosto, meados de setembro, e rompida em final de outubro. Olha que bacana. Acontece o seguinte, ela rompeu esse topo, formou um pivô de alta e veio justamente testar aqui o nível 1.6 de Fibonacci desta última pernada que ele deu, deste fundo até agora, né? A gente tinha uma divergência bullish entre RSI e Price Action e isso resultou nesta alta, né? Que a gente já havia comentado aqui que se rompesse esse topo poderia vir buscar o quê? Exatamente aqui com 3,24% de alta e
Qual o problema disso tudo? Novamente, tivemos um dado positivo, de certa forma, negativo para a economia, mas positivo para os especuladores de renda variável, né, que é no caso, uma diminuição na proporção, uma diminuição na alta de venda de casas novas, um desaquecimento no mercado imobiliário. Porém, já em seguida a gente teve aí o petróleo abaixo do esperado, enfim, coisas que a longo prazo podem acabar influenciando negativamente, tá bom? Isso deixou aqui uma shooting star no diário do S&P 500, tá? Uma shooting star a gente sabe que normalmente ela manda para baixo o mercado, então isso é um outro fato. Outro fato aqui, nós temos topos decrescentes e pela primeira vez em muitíssimo tempo, basicamente a primeira vez aí desde junho deste ano, na verdade desde antes de junho, né? Enfim, primeira vez em muitíssimo tempo nós temos o quê? O DXY, o índice do dólar contra um grupo de moedas fortes também no mundo, nós temos aí o DXY em queda, o que é bom para a economia em si. O pessoal está menos dolarizado, mas interessado em investir em renda variável. Fizemos a primeira vez fundo decrescente, perdemos esse fundo 110, como eu disse que ele iria perder depois que ele perdeu essa LTA, e a probabilidade é que ele venha buscar no mínimo esta LTA em 109 pontos aqui, tá? Se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci do fundo ao topo deste pullback e espelhar uma expansão, a gente vê que o primeiro alvo está justamente em 109 pontos, que coincide com o teste na LTA. Perder isso daqui, a gente vem pegar 107 pontos aí, tá bom? Hoje eu sou mais radical e diria que se ele perder essa LTA, ele vem buscar, na verdade, a Triple EMA de 610 períodos lá em 106 pontos, que seria uma queda e tanto para o DXY, para o dólar em si. E, cara, rapaz, o Ibov realmente tá feia a coisa, hein? O Roberto Jefferson sacaneou a turma, cara. Mas não tem nada a ver com ele em específico, com o incidente dele, tá? Pra quem não sabe, veja lá as notícias que a gente não pode nem comentar muito aqui, qual é o risco de ser taxado ainda, cara, pelo YouTube. Mas enfim, Bob Jefferson fez lá o que ele fez e a gente teve um engolfo de baixa claríssimo aqui, tá bom? A gente testou o primeiro ciclo completo dessa expansão de FiMate, mas a gente perdeu essa LTA e agora ele vem no mínimo pegar Triple EMA de 610 períodos e, cara, sinceramente, eu imagino o mercado vindo seguramente em 110, tá? Vamos pegar aqui uma retração. E sinceramente, olha só, podemos vir para 109 mil pontos, ó. 112 mil, depois 109 mil, depois aí a gente pegaria, quem sabe, 108 mil, tá bom? Nada bom aí para o mercado brasileiro como um todo. Petróleo, cara, o petróleo não tem nem muito o que falar, né? De fato, os estoques de petróleo dos Estados Unidos vieram abaixo do esperado, ou seja, o mercado da pump. Por quê? Porque provavelmente os Estados Unidos vai ter que importar petróleo, enfim, a demanda continua, porém a gente tem uma reserva diminuída, então aumenta ainda mais a demanda, na verdade, né? E a oferta, claro que, tchau, zero oferta. Cara, no mínimo a gente vem fazer um topo duplo aqui, na minha opinião, em 100 dólares. E se romper esse topo duplo, a gente pegar, vamos supor aqui, que rompa, vamos considerar desse topo até aqui. Vamos pegar o pullback para ser bem conservador. A gente vai ver o petróleo subindo de 100 dólares para 102, depois para 103, depois para 105, fácil, fácil. Ou se você quiser ser um pouco mais arrojado, 105 dólares já de cara, tá? E tudo isso direciona a gente para o Bitcoin, que é simplesmente o ativo que a gente mais busca aqui, que, cara, a gente vê que ele rompeu pela primeira vez em muito tempo, o movimento mais importante do Bitcoin nos últimos meses, de fato, né? Ocasionou o rompimento dessa LTB, da linha de tendência baixa, só que travou o Bitcoin exatamente na retração de Fibonacci entre o nível 0.5 e 0.6 dessa retração, que levava o preço em 20.338 e 20.800 dólares, que é onde o Bitcoin está brigando justamente para superar. Para quem não sabe, os níveis de Fibonacci 0.5 e 0.6, eles são a região áurea de Fibo, né? Ou seja, a região de ouro de Fibonacci, que é onde normalmente os ativos retraem. E a gente realmente teve uma retração entre esse nível de 0.5 e 0.6, que é onde a gente está batendo cabeça agora. Superado isso daí, caso ele consiga superar,
ele deve sofrer também para romper entre 21.400 e 22.200, porque é simplesmente a retração de Fibonacci deste topo aqui de agosto, tá? Então vai ser muito difícil o Bitcoin conseguir superar. Para a galera que está falando que é to the moon, cuidado, muita calma nessa hora, tá? Para mim, to the moon para o Bitcoin é só se ele romper 22.500. Daniel, você está falando que então agora vai para baixo? Não, estou dizendo para você tomar cuidado, a tendência majoritária ainda é de baixa. Se você está querendo operar gráfico diário, é meio burrice você querer operar contra a tendência, por mais que em tempos gráficos menores a gente vê que isso daqui formou um pivô de alta claríssimo, né? Temos esse fundo aqui em 18.200 dólares, o fundo mais próximo aqui, se descontar as sombras, foi em 19 mil dólares, então temos um fundo ascendente com topo ascendente, o que forma, de acordo com Charles Henry Down, o pai, né, um dos pais do índice Dow Jones, né? De acordo com a teoria, o pai da análise gráfica, por sinal, análise gráfica, análise técnica, né? É o princípio básico de uma tendência de alta, tá? Mas ainda é muito cedo para um tempo gráfico maior para falar em reversão. Reversão é só o rompimento aqui de 22.500 dólares. Lembrando, tempos gráficos menores, qualquer fundo que ele faça acima dessa LTB é extremamente positivo e você pode começar a cogitar uma renovação da alta aí, tá? Apenas para passar aqui meio rapidão, galera, eu havia passado esse trade aqui com vocês, né? E disse que tínhamos o canal de referência da baixa aqui, um canal de zona neutra. Se ele rompesse esse canal de zona neutra para cima, tal como ele fez aqui, a gente poderia vir testar o subciclo em 20.400. E olha como ele veio perfeitamente em 20.400 e agora está com alvo aí, quem sabe, em 21.150 aí aproximadamente, tá bom? É onde eu acho que o Bitcoin vai, acredito sim, em Bitcoin em 21.150. Mas cuidado com essa alta do Bitcoin, porque pode muito bem ser o que o pessoal chama de Dead Cat Bounce. Ou seja, vamos falar uma bull trap, né? Vamos dizer assim também, tá bom? Para pegar trouxa, para gerar liquidez no mercado e depois derreter o mercado novamente, tá bom? Isso daqui eu passei lá no Discord da Foxbit. Se você não está lá ainda, está deixando dinheiro na mesa, porque aqui eu passei esta possibilidade de trade com base nesses candles aqui, tá? Eu levei em conta essa sombra e também essa outra sombra, já que elas estão muito bem alinhadas com outros candles, com outras sombras formadas. Com isso eu defini esse canal de referência e com o rompimento que já aconteceu, né, eu imaginava que o mercado poderia vir buscar 21.320. Continuo acreditando sim nessa alta de 21.320, quiçá 21.750 aí aproximadamente, tá? Ou seja, estou positivo para com o Bitcoin? Sim, para curto prazo estou positivo. Eu acho que o Bitcoin vai subir. Mas para longo prazo, cuidado, eu quero ver o rompimento de 22.500 dólares. E detalhe, a depender de como vier o PCI, que vem na sexta-feira, meu amigo, ó, Bitcoin vai para baixo. Cuidado para não fazer bobagem, tá? Não jogue dinheiro pela janela. Beleza? E vamos analisar Ethereum. Tinha um tempo já que eu não falava da Ethereum. Ethereum que, por fim, rompeu essa LTB, tal como o Bitcoin. Ethereum seguiu o Bitcoin, rompeu a LTB de meados de agosto, que veio ser testada em meados de setembro, agora conseguiu romper a LTB. O normal é ele fazer um repique. Você vê que, ao contrário do Bitcoin, a Ethereum já está ficando sobrecomprado na RSI, mas lembrando, não é porque está sobrecomprada que vai cair necessariamente, tá? Em todo caso, pode ser que a Ethereum faça uma correção, o que seria positivo, contanto que ela segure, né, neste nível aqui, tá bom? Então, se a Ethereum conseguir segurar na LTB, muito provavelmente a gente vai ver uma alta aí acontecendo. Essa alta poderia levar o mercado até até a EMA de 200 períodos em 1770, depois a Triple EMA de 610, 1920, e quem sabe para testar a LTB lá do topo histórico lá em 2.100 dólares, tá bom? Pegando aqui alvos por Fibo, vamos supor que ela rompa esse topo aqui e siga a alta. A gente tem aí como alvo final de 1.6 aí, justamente 1.834 dólares, tá bom, pessoal? Então é isso. Por esse vídeo é isso. Não se esqueça, assista o vídeo na íntegra, porque senão o YouTube não recomenda o vídeo para as outras pessoas. Nem que se aumente o vídeo, bota em 2 velocidades aí, boa, tá bom? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós e até amanhã. Tchau, tchau, fui.